Olá, aluno! Seja muito bem-vindo! Hoje, o nosso tema será ensaios de laboratório. O nosso primeiro ensaio é o ensaio de determinação do teor de umidade. Ele serve como base para muitos outros ensaios e geralmente é pré-requisito para que eles aconteçam. Você sabe como determinar o teor de umidade? Basicamente, a gente parte do princípio de que a relação de massa de água e massa de sólidos nos dará o teor de umidade gravimétrica do solo. Para que a gente defina então o teor de umidade, nós precisamos de pelo menos 3 cápsulas para fazer a média. Essa cápsula será preenchida com solo úmido, fechada e levada à estufa. Depois de esfriar, você pode mensurar a massa agora dos seus sólidos. Sendo assim, a nossa umidade é determinada pela relação de massa de sólidos por massa de água. Temos a umidade gravimétrica do solo. Outro ensaio bastante importante para a caracterização do solo é a granulometria conjunta. Para ela, nós fazemos uso de duas técnicas para definir quais são as frações granulométricas que nós temos das partículas do solo. Precisamos ter o ensaio de peneiramento unido ao ensaio de sedimentação para que a gente determine tanto a parte granular do solo como também a sua fração fina. Inicialmente, então, nós precisamos partir de uma amostra de solo seca ao ar e destorroada. Eu vou pesar uma quantidade específica dessa amostra com o auxílio de um becker, aonde eu vou deixar essa amostra em contato com o defloculante por no mínimo 12 horas. A amostra pesada, nós vamos colocar 125 ml de defloculante. Esse defloculante é o nosso hexametafosfato de sódio. Ele tem a característica de fazer com que as ligações químicas que eu tenho na fração fina do solo sejam neutralizadas, ou seja, cada partícula que for para o ensaio de sedimentação sedimentará só devido ao seu peso próprio e não, às vezes, em relação ao agregado ao qual ela pode estar unida. Há necessidade de deixarmos pelo menos por 12 horas o contato entre o nosso defloculante de hexametafosfato de sódio e o nosso solo, senão não conseguimos garantir que todas as reações foram neutralizadas. No próximo passo, nós precisamos utilizar um agitador mecânico como esse para fazer a dispersão física das partículas. Com o defloculante, nós neutralizamos as cargas. Com o agitador, nós realmente fazemos com que as partículas elas se separem. Esse copo tem a característica de ter algumas aletas internas. Essas aletas servem especificamente para nos ajudar a separar os agregados, ou seja, as partículas que estão formando aquele agregado. Sendo assim, quando eu coloco a minha mistura dentro de um copo desse e levo para o meu agitador, eu faço com que elas fiquem o mais separado possível. A partir da nossa mistura da amostra com defloculante, nós podemos iniciar o processo de sedimentação. Então, nós vamos verter a nossa mistura dentro da proveta e completar até 1000. Todas as partículas que você mensurou a massa precisam ir para dentro da sua proveta. Sendo assim, você pode, com o auxílio de um pipete de água, ir retirando as partículas que ainda ficaram aderidas. Baseado então na lei de Stokes, vamos fazer as leituras de densidade desse fluido agora com as nossas partículas sólidas e, quando considerado que já houve a sedimentação,
nós não teremos mais a leitura daquela partícula no densímetro. Sendo assim, a formulação matemática que você pode ver na sua leitura fundamental está explícita de que há uma relação direta do quadrado do diâmetro das nossas partículas e a densidade que nós conseguimos ler. Após a homogeneização do meio, nós colocamos o densímetro para fazer as nossas leituras. Após a leitura de 4 minutos, nós precisamos retirar o densímetro com muito cuidado. Utilizamos sempre uma proveta de apoio para que ele não fique exposto. E temos que fazer agora a nossa segunda leitura, a leitura de temperatura, uma vez que a temperatura influencia na viscosidade, ou seja, na sedimentação das partículas que estão aqui. As leituras de temperatura são feitas com um termômetro de mercúrio. As leituras no ensaio de sedimentação são exponenciais com o tempo. Ou seja, nós fazemos as primeiras leituras em intervalos de tempo pequenos e após os 4 minutos nós fazemos dobrando o intervalo de tempo, chegando até 24 horas de leitura. Ao final das 24 horas, nós temos todos os dados anotados de características de sedimentação para plotarmos a nossa curva granulométrica. Para que a gente inicie a próxima etapa, que seria o peneiramento do solo, para determinar a fração granular, nós precisamos partir do que nós temos de resultado da nossa sedimentação, vertendo em uma peneira de malha 200. A peneira 200, ela tem uma abertura de malha de 0,075 milímetros. É a menor peneira que nós temos em laboratório, basicamente é um tecido. Nós vamos verter esse material e tudo aquilo que passar, nós já mensuramos o diâmetro através do ensaio de sedimentação. Aquilo que ficar retido, ou seja, os diâmetros maiores do que 0,075, aí sim vão para o nosso ensaio de peneiramento. O próximo passo é lavar esse material em água de baixa pressão. Veja como a coloração desse solo já mudou. Os argilominerais que davam a ele a característica de ser tão avermelhado foram lavados e agora apenas a fração areia, principalmente o quartzo, é o que restou. Sendo assim, é esta fração que vai para o nosso ensaio de peneiramento. Mas ele não pode ir úmido dessa maneira. Nós precisamos pegar isso após lavado e colocar na estufa. Com a amostra seca que saiu da estufa, nós podemos iniciar o processo de peneiramento. Como nós fazemos o ensaio de peneiramento? Basicamente, nós temos um conjunto de peneiras que terá uma malha de abertura decrescente de cima para baixo. Aqui, por exemplo, nós temos a primeira peneira como sendo a peneira 10. A peneira 10 é o que divide a areia dos nossos pedregulhos. Em seguida, nós temos a segunda peneira, a peneira 14. E assim, sucessivamente, a malha das nossas peneiras vai diminuindo. Com a sequência de peneiras montadas, então, nós conseguimos colocar a nossa amostra e proceder com a agitação. A partir de agora, nós precisamos fazer a determinação das massas que ficaram retidas em cada uma das nossas peneiras. Para esse solo, nós podemos ver que nós temos frações de areia que ficaram retidas em peneiras maiores, no entanto, o maior percentual está aqui nas nossas peneiras menores, de 50, 100 e 200. Com os resultados dessas duas análises que eu acabei de falar para você, nós podemos plotar a nossa curva granulométrica e extrair daí o percentual de argila, silt e areia em suas fases fina, média e grossa que nós podemos ter do solo.
Outros dois ensaios normatizados que nos ajudam a prever sobre o comportamento do solo são os ensaios de limites. Seja o limite de plasticidade, feito através dessa placa de vidro esmerilhada, ou o limite de liquidez, feito com a ajuda da concha de Casagrande, nós podemos obter teores de umidades que vão nos falar, por exemplo, quando o solo está mudando o seu comportamento, entre líquido e plástico ou entre plástico e sólido. Para o ensaio de limite de liquidez, nós precisamos partir de uma amostra de solo seca ao ar e destorroada e homogeneizá-la com uma umidade que esteja dentro dos nossos 5 pontos que serão necessários. Essa umidade estimada, na verdade, depende da sua análise tátil-visual. Você colocará mais ou menos água dependendo se você tem mais ou menos argila. Após a homogeneização da nossa amostra, podemos transferi-la para a nossa concha. Nós precisamos preencher a concha de tal modo que não pressionemos a nossa amostra e que ela seja preenchida 2/3 do seu comprimento. Com a amostra transferida preenchendo os 2/3, nós vamos provocar uma ranhura na parte central com a utilização de um desses dois cinzéis. O cinzel, ele é explícito para cada tipo de solo. A recomendação é que se utilize esse tipo de cinzel para solos que forem prioritariamente arenosos, enquanto nós utilizamos esse outro tipo para solos que forem prioritariamente argilosos. A diferença entre eles está apenas no formato, mas basicamente o talude que será formado pela ranhura será o mesmo. O próximo passo é provocar uma queda específica de uma altura padronizada e contar o número de golpes necessários para fechar pelo menos meia polegada no pé desse talude que nós fizemos. Vamos lá? Podemos perceber que o talude fechou inclusive mais do que meia polegada, e nesse caso foram necessários 3 golpes. Sendo assim, podemos obter o par ordenado, 3 golpes, pelo teor de umidade que está esse solo. Repetindo esse procedimento por pelo menos 5 vezes, ou seja, obtendo 5 pares ordenados de teor de umidade por número de golpes aplicados, você consegue encontrar qual é, em 25 golpes, o teor de umidade que representará o nosso limite de liquidez. Para a determinação do nosso limite de plasticidade, nós também partimos de uma amostra que foi seca ao ar e destorroada. Quando chegarmos próximo ao gabarito com 10 centímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro, nós deveremos determinar o teor de umidade desse nosso corpo de prova. 3 teores de umidade para 3 corpos de prova que deram certo, a média aritmética será o nosso limite de plasticidade. É importante frisar que o corpo de prova ele precisa estar aparecendo as primeiras ranhuras, como nós vimos, mas ele não pode fragmentar. Com todos esses ensaios que nós vimos, certamente a sua caracterização ficará mais completa. Você terá mais parâmetros para trabalhar em seus projetos e, a partir daí, ter mais segurança envolvida no seu dimensionamento.